hoje nós vamos falar de integral de superfície de campo vetorial. Nós já vimos nos vídeos anteriores, né, trabalhando com integral de superfície de campo escalar, onde a gente sabe calcular o vetor normal e depois calcular a norma dele, né? Agora a gente, ao invés de calcular a norma, nosso f para a gente, ele é uma grandeza vetorial, chamado de campo vetorial, né? Posso pensar como se fosse um campo, um fluxo, né, de um campo elétrico, campo magnético, né, que vai atravessar uma superfície, né? E a gente lê isso como se fosse o fluxo de f através da superfície S, né? E aí a gente consegue calcular muito parecido com o integral de superfície de campo escalar. A diferença é que ao invés de calcular a norma, pelo fato do nosso vetor ser um campo vetorial, nós vamos fazer um produto escalar com o próprio vetor normal, tá? Então isso aqui vai sair de um produto chamado escalar, né? Produto escalar. Então nós temos o campo vetorial, nós temos o vetor normal, então vou pegar essas duas grandezas vetoriais, calcular um produto escalar, e no final das contas a gente vai resolver uma integral dupla de um campo escalar, tá? Vamos ver como é que funciona. Então a gente está agora pronto para poder falar da integral de superfície de campos vetoriais. A gente vai supor que F é um campo, né, um campo de força, de componentes P, Q, R, onde P, Q e R são campos escalares, né? Então essa aqui é uma notação em forma de componentes, né? Também pode ser dado por essa outra notação, onde a gente coloca como combinação dos vetores da base canônica, I, J, K, né? Então, só lembrando que essa P é uma P de x, y, z. O mesmo vai acontecer com essa Q, é uma componente que depende de x, y, z. O R também depende de x, y, z, né? Obviamente, nosso F é uma F de x, y, z. Então, é uma notação mais simplificada para não deixar muito carregada, tá? Então, a gente supõe que isso aqui é um campo de força, né? E a gente vai estudar o fluxo que atravessa uma superfície, né? Então, essa aqui é uma superfície que a gente vai falar até um pouquinho agora sobre a orientação desse vetor normal a essa superfície, tá? Primeira coisa, para a gente poder falar de integral de superfície de campo vetorial, a gente precisa falar da orientação da superfície. São chamadas superfícies orientadas, né? Nós temos o vetor normal, né, que ele pode estar apontado num sentido ou no outro, né? Ou, por exemplo, se a superfície for fechada, a gente vai ter o vetor normal apontado para o lado de fora ou apontando para o lado de dentro, tá? Então, a gente diz que esse tipo de superfície ela tem dois lados, né? Por exemplo, no caso da superfície fechada, o lado de dentro, o lado de fora. E aqui a superfície orientada, que a gente aberta, que eu tenho um vetor apontando num sentido ou no outro, tá? Parece estranho, mas existe alguns tipos de superfície que não são orientadas e a gente precisa descartar esse tipo de superfície quando a gente fala de integral de superfície de campo vetorial. Uma das figuras mais famosas é a faixa de Möbius, ou fita de Möbius, né? Em homenagem ao alemão August Ferdinand Möbius, que estudou em 1858. É um tipo clássico de superfície não orientada, tá? Então eu vou pegar duas faixinhas aqui, né? Duas tripinhas. Por exemplo, aqui a gente pode fazer tipo uma pulseira, né? A gente dobra, isso aqui pode colar, né? Eu aqui, por hora, eu vou optar por grampear, né? Então a gente tem aqui uma superfície, né, que ela tem dois lados. Ela tem um lado de dentro e o lado de fora, né? E o outro tipo é justamente a faixa de Möbius, que a gente pega, junta, e nesse momento a gente pega um dos lados e inverte, né? Quando a gente inverte um dos lados, a gente forma a superfície chamada faixa de Möbius, ok? Então, vou grampear aqui, tá? Bom, então a gente construiu essa superfície, né? Então, olha só, vou marcar dois pontos nessa superfície aqui. Um ponto vermelho, né? Que vai ser adotado para a gente como uma referência. Eu vou usar uma caneta azul e vou percorrer nessa superfície que tem dois lados, uma linha aqui mais ou menos no meio, né? Eu estou percorrendo, né? Então, eu estou percorrendo pelo lado de fora, tá certo? Em algum momento eu vou chegar nesse ponto vermelho novamente, né? Se eu quisesse chegar no lado de dentro, a gente teria que furar a superfície ou começar por aqui por dentro, né? Bom, isso acontece quando a superfície é uma superfície orientada. Ela tem dois lados, né? O vetor normal estaria apontado para cá ou estaria apontado para o lado de dentro, tá? No caso da faixa de Möbius, acontece uma coisa curiosa, porque ela é uma figura que ela não tem dois lados, ela tem um lado só. Se a gente for percorrendo
essa faixa, em um determinado ponto a gente vai passar por o que a gente imaginaria que seria numa superfície orientada, o lado de dentro, né? Repare que aqui, ó, a caneta já está passando pelo lado aqui, ó, tá certo? Olha o que está acontecendo, ó. Em algum momento a gente vai chegar do lado oposto do pontinho que estava em vermelho, né? Então o ponto vermelho daqui, a gente chegou no ponto vermelho pelo lado oposto, apenas percorrendo essa faixa, né? Vocês já devem ter visto algumas figuras do famoso matemático e artista Escher, né? Que tem a formiguinha que percorre a faixa de Möbius, e horas a formiguinha está do lado de dentro, ora a formiguinha está do lado de fora, tá? É uma coisa curiosa que acontece com essa figura, é que se a gente resolve, por exemplo, pegando uma superfície orientada, né? Vou pegar nesse ponto vermelho aqui, ó, fazer um cortezinho. Se eu cortar, né, seguindo a trajetória que a gente fez, olha, acontece uma coisa bem interessante na superfície orientada. A gente, em algum momento, vai cortar essa superfície em duas faixas orientadas. Mas já a faixa de Möbius, se eu pegar esse pontinho vermelho aqui, ó, dar um cortezinho e começar a cortar justamente o caminho que a gente percorreu, o caminho da formiguinha, olha o que acontece. Né? Vamos cortando ela aqui, né? O caminho da formiguinha, né? Até chegar novamente no ponto vermelho, né? Quase lá, ó. Em algum momento, a gente já quase chegando aqui, ó, falta um tiquinho para a gente cortar. Tudo indica, fica parecendo que a gente vai separar em duas, mas acontece uma coisa curiosa, né? A gente encontra uma nova superfície de Möbius, ela não separa, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai precisar ter bem definido, né? Essa superfície não orientada a gente precisa descartar quando a gente está estudando as superfícies que é chamado orientáveis. Então a gente pode dizer o seguinte: o que é a superfície orientada? Aquelas que possuem dois lados, né? No lado, quando a superfície é fechada, a gente pode falar de lado de dentro, lado de fora, né? Bom, então aqui tem os dois tipos de orientações possíveis, né, numa superfície orientada, né? Então, por exemplo, a própria folha de papel aqui é uma superfície, eu posso pensar que a caneta está apontando aqui para o lado de cima e aqui ou para o lado de baixo, né? Então a gente tem duas situações, o vetor normal aqui, né? Se eu falar que isso aqui é um N1, para cá estaria o N2, né? Onde esse N2 na verdade é menos o N1, tá certo? Ou seja, a gente multiplica por menos 1, a gente inverteu o sentido. Isso que é uma superfície para a gente orientável. Já quando a superfície é fechada, a gente tem até uma classificação interessante, né, que vai fazer até parte de um dos teoremas do curso aqui, que é o teorema de Gauss, também o teorema da divergência. A gente vai precisar ter uma orientação positiva, né? Uma orientação positiva é quando a superfície é fechada, o vetor está apontando para o lado de fora, tá certo? O vetor normal, ele está apontado aqui para o lado de fora. Já numa superfície que não tem orientação positiva, ou seja, orientação negativa, o vetor está apontado para o lado de dentro, tá certo? Bom, dando continuidade, a gente vai definir então o que seria a nossa integral de superfície, também chamada como integral de fluxo, né? Então a gente vai ter um campo vetorial contínuo definido sobre a superfície orientada, tá certo? Então a superfície precisa ter dois lados, né? E n para a gente vai ser um vetor unitário, né? E a gente define o fluxo através de f dado por uma integral de superfície, tá? Então a integral de f ds é a integral de superfície ou integral de fluxo sobre a superfície S, né? Então aqui a conta que a gente faz é o f vai fazer um produto escalar, né? Um produto escalar com um vetor que é unitário. Bom, vamos lembrar quem é esse vetor unitário, né? Dado uma parametrização R de UV, que a gente vai ter um X de UV, um Y de UV, né? O Z de UV, a gente calcula para os vetores tangentes, faz o produto vetorial dando o vetor normal. Quando a gente pega um vetor e divide por sua norma, a gente tem aqui um vetor chamado unitário, né? Lembrando que lá da integral de superfície de campo escalar, aquele nosso ds representava a área da superfície, né? Que era a norma do vetor normal, e aqui o dA era a ordem de integração, que era um du dv ou um dv du, né? Então, voltando naquela definição, o nosso fluxo de f sobre a superfície S, quando a gente coloca aqui esse vetor unitário e coloca o nosso ds, né? Essa conta aqui, né, ela simplifica e a gente tem aqui uma definição para o cálculo de uma integral de superfície de campo vetorial, né?
Estou fazendo uma comparação, só lembrando que isso aqui vai ser um produto escalar, né? Lembra que quando a gente tinha um campo escalar, a gente pegava o nosso campo escalar agindo nos pontos da superfície, né? E multiplicava pela área da superfície, né? Então era um produto de duas funções escalares. Quando o nosso campo é vetorial, a gente vai fazer esse campo agir sobre os pontos da superfície também, só que em vez de calcular a norma, nós vamos ter duas grandezas vetoriais fazendo aqui para a gente um produto escalar, né? No final das contas, a gente vai fazer uma integral dupla de uma função escalar, que vai herdar aqui do produto, né? Escalar entre dois vetores, tá certo? Bom, então essa é a fórmula que a gente tem para a nossa aula de hoje, né? A integral de superfície de campo vetorial vai vir de uma continha desse tipo. Então a gente sempre vai precisar do campo, vai precisar da parametrização. Uma vez que eu tenho a parametrização, eu calculo o vetor normal. Agora aqui nessa fórmula ele não precisa ser mais unitário, né? Ele é um vetor normal, a superfície, né? Lembrando que a superfície precisa ser orientada. E esse D aqui é o meu domínio de parametrização, né? Bom, vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo, eu suponho que eu estou com uma superfície de uma determinada função, né? Então até aqui o eixo Y, o eixo X, o eixo Z, e aqui uma superfície S, onde eu posso pensar que a projeção dela aqui no chão vai fornecer o meu domínio de parametrização. Então aqui seria a minha região D de integração, tá certo? Lembra que a gente sabe que pode parametrizar da seguinte forma, né? É o RXY, usando o XY como parâmetro, né? Aí aqui a gente coloca o X e o Y, que são as variáveis independentes, e o Z nada mais é do que o G de XY, a função lá do cálculo, as várias variáveis. Aí a gente calcula o Rx, calcula o Ry, e o vetor normal ele é dado pela derivada de R em relação a x, vezes a derivada de R em relação a y, né? A gente faz o produto vetorial e a gente já havia calculado esse vetor aí, tá? Vai dar menos a derivada do g em relação a x, menos a derivada do g em relação a y, e aqui 1 na componente, né? Então, só lembrando aqui o vetor, pelo fato de aqui ter um 1 positivo, a gente está supondo aqui, a gente vai ter o vetor normal apontado de baixo para cima, né? Então, essa seria uma orientação desse vetor normal aqui, tá? Se eu multiplicar por menos 1, ele estaria apontado para baixo. Bom, eu vou supor aqui que F é um campo vetorial de componentes P, Q e R, né? Então, como é que ficaria a nossa integral de superfície? A gente acabou de ver que eu preciso fazer uma integral do fluxo, né? De F sobre a superfície S, e a gente vai fazer aqui um produto escalar, vai fazer a F, na verdade, agir nos pontos da parametrização, né? Que é a minha RXY, e aqui o vetor normal, né? Quem é o vetor normal? O vetor normal a gente acabou de calcular ele ali, mas vamos deixar assim indicado, assim, é o normal, né? E a gente vai substituir ele aqui, tá? Aqui vai ser o meu dA, e esse D é a minha região de parametrização que está no chão, no plano XY, tá? Então, dado o campo vetorial de componentes P, Q e R, né? E aqui o meu vetor normal, que é menos dρ G, dρ X, menos dρ G, dρ Y, 1. E aqui o meu dA, onde esse dA aqui pra gente é dx dy ou dy dx. E a gente vai fazer a integral no domínio. Só lembrando, né, que a gente vai fazer um produto escalar aqui, ó, né? Mas a gente vai resolver uma integral dupla. Então a gente só pode ter duas variáveis, né? Dx, dy, x e o y, né? Independente da ordem que a gente for integrar. Mas isso aqui vai gerar para a gente uma formulazinha que já vai adiantar. Toda vez que a superfície for a superfície de uma função, eu vou fazer o produto escalar, que vai ter um menos. A componente P vai multiplicar a derivada do G em relação a x, né? Depois eu tenho o Q multiplicando aqui, então vai ficar menos, porque tem um mais, tem um menos aqui. Então vai ficar menos Q multiplicando a derivada do G em relação a Y. E aqui a gente ainda vai somar com R vezes 1, né? Esse é o produto escalar. E aqui eu vou ter o dA, que é o nosso elemento de área. E a gente vai resolver isso na integral. Lembrando que se nessa integral aqui aparecer por um acaso, né? Porque o P, o Q e o R podem depender de x, y, z. Então, porventura, pode ser que o Z apareça aqui dentro, no P e no Q. É só consertando aqui, né? Foi R vezes 1. Então, aqui é R vezes 1, vai dar R, né? Então, no P, no Q e no R podem aparecer x, y, z. Mas como aqui a gente tem uma integral dupla, lembrando que o meu z
ele é substituído pela função que eu estou integrando, que vem da minha superfície. É a minha g de xy, tá certo? Então vamos ver algumas aplicações, né? Aqui estou pegando um nosso campo vetorial como sendo um campo elétrico, né? E a gente tem lá definido que a integral de superfície desse campo elétrico, numa superfície, é chamado de fluxo elétrico de E através da superfície E. Então existe uma lei muito importante lá da eletrostática, conhecida como a lei de Gauss, que a carga total numa superfície, né, o campo elétrico vai atravessar a superfície, vai deixar a superfície com uma carga total, ela é calculada como sendo uma constante, é zero, né, multiplicado justamente pelo fluxo elétrico, que vai ser dado pela integral de superfície. Só uma observação que essa constante aqui é zero, né? Ela é uma constante conhecida que no sistema internacional ela é dada por 8,8542 vezes 10 a menos 12, né? Que é a unidade de medida lá no SI. Ela é conhecida como permissividade no vácuo, né? Então, a gente faria um cálculo de integral de superfície, multiplica por essa constante, a gente tem lá a carga total. Essa é uma das aplicações bastante usada na física, né? Sobretudo quando a gente estuda eletricidade, né? Campos magnéticos, campos elétricos, coisas do tipo. Tá? Ou uma outra aplicação seria o fluxo de calor. Né? Suponha que eu tenho um corpo, né? E em cada ponto desse corpo, em cada ponto de XYZ, U de XYZ é a temperatura desse corpo. Né? Então o fluxo de calor vai ser um campo vetorial dado pelo o gradiente de U multiplicado por menos K. Né? E você define aí um fluxo de calor. Onde esse K é uma constante também chamado condutividade, né? A condutividade de uma substância, por exemplo, né? E ela é determinada em experimentos, né? De forma experimental. Bom, então, quando a gente quer calcular a taxa de transmissão do calor através da superfície do corpo, a gente vai montar uma integral de superfície, de FdS, que vai ser dado trocando aqui o F, né? No lugar desse cara, colocando menos K gradiente de U, o menos K é uma constante, a gente joga para fora, a gente vai calcular a integral de superfície também desse campo vetorial, que seria o gradiente da temperatura. Tá? Então, aqui um resuminho dessa aula, a gente chegou à seguinte conclusão, né? Que para calcular uma integral de superfície de campo vetorial, eu vou fazer uma conta desse tipo, vou fazer um produto escalar entre o próprio campo agindo nos pontos da superfície, ou seja, vou precisar da parametrização, e vou fazer um produto escalar justamente com o vetor normal à superfície, tá? E essa fórmula aqui meio que adiantando, caso essa superfície seja a superfície de uma função g de x, y, z, a gente já fez esse produto escalar e chegou nessa fórmula aqui, né? Então já é meio caminho andado, porque o campo vai ser dado, então PQR você tem, a função vai definir a medida da superfície, eu só preciso calcular as derivadas parciais em relação a x, y, eu já monto essa integral e vou resolver, lembrando que a minha região de integração é a projeção dessa superfície no chão, tá? Então o próximo passo agora é fazer exercícios, a gente vai ver isso mais adiante. Bom, com isso a gente encerra essa aula sobre integral de superfície de campo vetorial. A gente vai ver agora alguns exercícios mais para frente, né? Em outros vídeos. E agora é praticar, tá bom? Nos vemos em breve.